Aumento do preço do transporte público sufoca pessoas com deficiência em Maputo. Jovens com deficiência em Sofala criam panificadora e empregam 15 famílias. Conheça a inspiradora história do antigo selecionador nacional adjunto Garrido Garrine. Olá, está no ar o programa da TV Surdo, o programa mais inclusivo de Moçambique. Os destaques não nos deixam mentir. O programa de hoje está imperdível, pois não, Lisete? É verdade, Beatriz. E mesmo para começar, vamos acompanhar a peça da celebração do 28º aniversário da Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique, ACAMO. Tantos anos depois, o que mudou na vida das pessoas com deficiência visual no país? Quais os avanços assinalados? Encontre as respostas a estas questões na peça que se segue. A Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique, ACAMO, assinalou a 10 de março corrente a passagem do 28º aniversário de sua criação. Não obstante os desafios, os membros seguem firmes. É um dia muito especial, dia 10 de março, porque hoje que a ACAMO completa mais um ano de vida. Estamos com 28 anos. Importante dizer que a ACAMO, esta organização, é uma boa iniciativa para a sociedade em geral, para ver que uma pessoa com deficiência é capaz e é possível fazer tudo. Pode realizar vários sonhos, tem competência para muita coisa, vários cargos na esfera pública. Durante 28 anos aprendi muita coisa. Tive de aprender muita coisa mesmo. Em primeiro lugar, a irmandade, a fraternidade é o que existe. Fui alfabetizado aqui. Hoje, graças a Deus, a ACAMO por si já colocou-me na universidade. Então, significa que durante 28 anos tive que aprender muito mesmo. Ao longo dos anos, além da advocacia pelos direitos das pessoas com deficiência, a ACAMO tem capacitado seus membros em braille. A pessoa, quando entra na ACAMO, começa a mudar de mentalidade, começa a saber que a vida, afinal de contas, não para, a vida continua. E ela começa a encontrar as suas habilidades, que sempre teve, mas nunca teve tempo de usufruir, porque nunca soube que tinha. Mas quando chega aqui, começa a fazer outro tipo de coisa, onde quando volta para casa, até a família admira. E há avanços assinaláveis alcançados ao longo dos anos. Desde lá até cá, temos notado uma certa visibilidade numa pessoa com deficiência visual, porque afinal de contas, antigamente não se reflete aos 28 anos, é muito. Para dizer que temos alguns membros aqui na associação que chegaram aqui enquanto não conheciam o beabá. Mas entraram na associação, começaram a aprender o beabá. Hoje que eu falo, alguns já terminaram o ensino médio, alguns estão nas faculdades e outros já são licenciados, para dizer que conseguimos fazer sensibilizações nos bairros, nas comunidades, nos mercados e algumas instituições, falando da pessoa com deficiência visual. Para assinalar a efeméride, diversas atividades foram levadas a cabo em todas as delegações provinciais. Neste ano, a data celebrou-se sob o lema ACAMO, 28 anos promovendo a participação da pessoa com deficiência visual na sociedade e em todas as esferas da vida. Beatriz, é realmente motivador ver os avanços conseguidos por esta associação, envolvidos vários anos. Mas há ainda muito por fazer, sobretudo com os pais encarregados de educação que ainda escondem seus filhos com deficiência. Uma autêntica violação dos direitos humanos.
Realmente, Lisete, um outro problema não menos importante é o custo de vida no país. No mês de fevereiro passado, os transportes públicos registraram um aumento em 3 meticais na cidade de Maputo. Pode até parecer um simples aumento, mas não é. O impacto é tanto que algumas pessoas com deficiência reduziram suas viagens à cidade. E mesmo com o aumento, os velhos problemas, como o encurtamento de rota, as entrevistas e a cobrança a dobrar para os cadeirantes ainda prevalecem. Acompanhe a peça e veja como pensam as pessoas com deficiência sobre este assunto. O preço de transporte público vulgo Chapa 100 registrou uma subida de 3 meticais em fevereiro passado. Para compreender até que ponto esta subida teve impacto social, entrevistamos pessoas com deficiência residentes nos distritos de Boane e Maracuene, na província de Maputo. As nossas fontes dizem que a subida de chapa veio agravar o custo de vida e aumentar os desafios, visto que a maior parte das pessoas com deficiência não tem emprego. É uma situação difícil. Antes desta subida de chapa, já me era difícil. Contudo, a situação ficou mais difícil ainda. Mas não tem ainda. Desde que iniciou esta situação de subida de chapa, virei sedentário. Antes fazia alguns pequenos negócios de venda de produtos alimentares, mas acabou não dando certo. Não estou. Ok, mais um. Tal como Alberto, Nelson também sente na pele o aumento do preço do transporte público e vê com tristeza o fato de ainda prevalecerem velhos problemas. Muitas das pessoas com deficiência não trabalham e não têm um fundo de rendimento, e se aumentaram, na verdade, o valor de chapa, doeu-nos muito, porque não tem sido fácil mesmo para termos o dinheiro para podermos aceder aos transportes públicos. Outros até quando aproximo, verem de que eu, uma pessoa com deficiência que tem cadeira de rodas, eu não vou para lá, eu espero outro chapa, está a vir aí. E quando foram outros, esses de autocarros privados, o que eles dizem? Dizem, olha, vê aí o autocarro, o TPM, vai te levar. Eles às vezes não aceitam nos levar. O problema de transporte agudiza-se nas horas de ponta. Bem, essa experiência, a minha experiência é um bocado triste ou difícil, porque eu, quando estou sozinha, quando já é na hora da ponta, não é fácil eu apanhar o transporte. Ali tem que haver uma pessoa que tem um coração bom para poder te levar. Porque quando aparece o transporte já na hora da ponta, a pessoa já não vê de que está com alguém, com alguém que é deficiente ali. O isolamento de rotas, na verdade, para nós é um problema muito grave, porque às vezes tenho andado sozinho por questões de dinheiro de transporte, não ter dinheiro para levar alguém para me acompanhar. Então, quando chega num lugar, diz, eu termino aqui, tenho que descer, apanhar outro chapa, é um sofrimento muito grande. Na ocasião, as nossas fontes apelaram a mais empatia da sociedade. Não vou dizer que é um apelo que eu peço. Aqueles ali precisam de uma sensibilização, porque a pessoa com deficiência, viver com uma pessoa com deficiência dentro de uma casa, é como se fosse viver com, por exemplo, como uma pessoa normal. Não há de haver ali nenhuma diferença. A única diferença é a dificuldade da pessoa. Mas, e quando a pessoa vê de que tem a cadeira de roda, não pode ver a cadeira de roda como um obstáculo.
tem que ver a cadeira de roda como perna de uma outra pessoa. Se, por exemplo, me leva, eu vou à cidade, chego na João Mateus, param. Para apanhar chapa de João Mateus para a cidade já não é fácil. Tem que aparecer alguém mesmo de boa fé, desses cobradores, para poderem me ajudar a entrar. Porque mesmo autocarros, às vezes, você chega, para ali à frente, vai dizer, vai entrar de lá de trás, lá. A saber que eu tenho o direito de entrar da porta da frente. Então, é um problema. Quando vou atrás, de repente já arrancar. Então, dói mesmo. É uma situação muito triste que estamos a passar, que não é fácil. De referir que o aumento do preço do chapa surge após tentativas de negociação entre o governo e os transportadores. O aumento da tarifa é uma resposta ao aumento do preço do combustível causado pela guerra russo-ucraniana desde fevereiro de 2022, tendo desencadeado uma crise energética em todo o mundo. A questão de acesso aos transportes públicos é realmente muito preocupante. Acreditamos que medidas serão tomadas pelas autoridades para reduzir casos de encurtamento de rotas. Aprender não ocupa espaço. Enquanto observamos uma curta pausa, assista aos vídeos educativos da TV Surdo. Não saia daí. Olá, Maria. Me pareces muito pensativa. Não é nada não. Saudade dos meus pais. Prefiro ficar sozinha apenas. Ok. Não te esqueças que podes contar comigo para tudo. Fique bem. Amiga, o que se passa? Parece preocupada. Alguma coisa com Tonito? Amiga, meu namoro está muito bom. Gosto muito dele e ele de mim. Mas ele já quer manter relações sexuais comigo. Mas não sei se é a altura certa. Gostaria muito de conversar com alguém sobre esses assuntos e buscar conselhos. Mas não tenho ninguém. Porque os meus pais tiveram que morrer tão cedo. Preciso de muitas informações para ter certeza. Sinto muito, amiga. Mas com essas dúvidas todas, podes procurar alguém da família que seja mais próximo e de confiança. Ou podes ir ao SAGE para ter informação mais especializada. Eles vão me esclarecer tudo. Sim, vamos para lá, eu te acompanho. Olá, seja bem-vinda. Entre. O SAGE, Serviço Amigo dos Adolescentes e Jovens. É um serviço gratuito e existe nas unidades sanitárias daqui do distrito para atendimento aos adolescentes e jovens dos 10 aos 24 anos para informações, conselhos e serviços sobre a sua vida sexual e reprodutiva, como, por exemplo, o planeamento familiar, as ITS, o HIV, a violência baseada no gênero, aborto seguro, vacinação, nutrição, saúde mental e muito mais. Tudo de forma rápida, segura, confidencial e com técnicos de saúde especializados. Muitas vezes você se pergunta: com quem eu namoro? Está na hora de me casar? Será que devo ter filhos? Qual é melhor? Preservativo ou pílula?
é seu direito de ter respostas e opinião própria para estas perguntas. Oh, Felizmina, pois, nós temos o direito de escolher o melhor para nós e para o nosso corpo. Pois, amiga. E então, já foste à consulta na unidade sanitária ter com a enfermeira para saber da saúde do meu sobrinho? Tenho adiado muito. É que não sei como me comunicar com a enfermeira. Oh, Lisete, significa que nunca foste conversar com os técnicos de saúde para ter aconselhamento ou fazer testagem de doenças de transmissão sexual e outra coisa sobre saúde sexual e reprodutiva. É teu direito ter informação e aconselhamento sobre a tua saúde sexual e reprodutiva. Se a enfermeira não conhecer a língua de sinais e eles não tiverem intérprete, tu podes levar alguém da tua confiança para te apoiar. Obrigada pela força, amiga. Vou já à unidade sanitária. Acompanhas-me? Claro que sim. Eu não posso perder um momento desses. Sabes, Felizmina, foi bom ter visto aquele vídeo. Nunca ninguém me falou sobre os meus direitos sexuais e reprodutivos. Já devias ter ouvido falar. Todos devem ter acesso à informação e ser educados para tomarem decisões acertadas sobre sua sexualidade, até mesmo sobre se é ou não a altura certa para se ter filhos. Aguarde um pouco, venha comigo. Enfermeira, eu sou surda. Espera um pouco. Me ajude na interpretação. Enfermeira, estou grávida. Não me sinto preparada. Estou preocupada, não sei exatamente o que vai acontecer quando o bebê nascer. Não te preocupes, só tens de sentar com o teu parceiro e juntos encontrar uma forma de resolver o problema. Mas te garanto que é teu direito ter assistência médica e informação para que a tua saúde e do teu bebê não estejam em risco. Muito obrigada, enfermeira, pela explicação de tudo. Vou a casa, vou conversar com o meu esposo sobre este assunto. Olá, estamos de volta para a segunda e última parte do programa da TV Surdo. No bloco passado, falamos do estágio da inclusão das pessoas com deficiência visual e sobre os desafios do acesso aos transportes públicos. O segundo bloco também está imperdível, Beatriz. Sabes porquê? Porque vamos conhecer duas histórias de superação. São dois homens com histórias diferentes, unidos pelo fato de serem esforçados e acreditarem que para sonhos não há limites. Sim, Lisete, são histórias de impactar. E para começar, vamos viajar a Sofala, no centro do país. De lá, chega-nos a história do jovem Zerciano, que contraiu a deficiência na infância e hoje é gestor de uma cooperativa de produção de pães na sua comunidade. Mais do que falar, acompanhe a peça e deixe-se encantar com a força e determinação do jovem da Serra de Gorongosa. Zerciano Koff reside no distrito de Gorongosa, a 151 km da cidade capital provincial de Sofala, Beira. Ele contraiu a deficiência ainda na infância, tinha apenas 2 anos de vida. Seus pais levaram-no ao hospital, mas sem sucesso.
Apesar das adversidades, seus pais sempre apostaram nele. Assim, os meus pais não me deixaram fora, me cuidaram até a idade escolar, não é? Até a idade escolar, e depois me matricularam primeira classe e fui à escola, estudei, mas sempre a vida da escola naquela altura era uma vida exclusiva. Por quê? Porque naquela altura aquelas pessoas ou aqueles professores não estavam consciencializados que ou não tinha metodologia de como atender as pessoas com deficiência na escola, mas os meus colegas me iriam porque eu ia gatinhando, não tinha meio na altura, não tinha meio. Primeira classe, fiz primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sem meio de compensação. E assim, tempo chuvoso, era muito difícil para mim. Mas a ida à escola nunca foi fácil para este jovem. Sem meio de compensação, percorria longas distâncias, gatinhando, e nem a chuva, nem terreno pantanoso de Gorongosa o fazia recuar. Se vê uma inspeção provincial de exames, me viram esse aluno como vem, costuma vir assim sem meio. Aquele diretor da escola disse que nada, esse é um aluno que nunca falta, mas não tem meio de compensação. Agora, aquela direção entrou em contato com a minha familiar e fizeram um segmento de como eu teria meio de compensação. Passando algum tempo, o jovem terminou o ensino médio com sucesso, mas num país onde o ingresso ao ensino superior continua a ser um desafio, Circiano viu no empreendedorismo uma alternativa. E depois de concluir a 12ª, não tinha mais outra possibilidade de como avançar os estudos. O que eu fiz? Tentei falar com a minha família, disse que eu não tenho nada, como fazer. Agora, o que pode me ajudar para eu alcançar com os meus estudos? A minha família disse que isso não há problema, só por enquanto eu posso facilitar um valor para você começar a fazer o seu negócio. Sustentabilidade, isso não tem problema, me deram um valor. Circiano é responsável pela Associação de Jovens com Deficiência Ajudemo Gorongosa na província de Sofala, com apoio da organização finlandesa Abilis. Esta associação criou uma padaria onde emprega 15 membros da agremiação. A padaria eu sou como um responsável de como gerir aquela padaria, e somos no total de 15 membros que estamos a gerir aquela padaria e estamos num bom ritmo e num bom passo. Por quê? Porque aquelas pessoas que sempre ficavam sem atividades já estão conseguindo fazer atividades, já está conseguindo um valor para comprar sal, sabão a partir da padaria. Exemplos bons são realmente motivadores. Um dado interessante na história de Circiano tem a ver com o fato de ter sido selecionado para liderar o grupo. E sobre liderança, Beatriz, a segunda história é disso, o melhor exemplo. Garrido Garrini foi selecionador nacional adjunto dos Mambas, formou vários jovens em todo o país e ajudou a elevar o nome de Moçambique. Sabe como ele vive hoje? Veja a peça.
Chama-se Garido Garini, é especialista em medicina desportiva. Foi selecionador nacional adjunto dos Mambas, onde trabalhou com o saudoso Mr. Augusto Matini. Garini contraiu a deficiência físico-motora e, segundo ele, ainda não sabe a causa. Ele conta como tudo aconteceu. De ser apontado começa a partir das dores que eu tive nos pés, sem saber o que era. Fiz tantas as consultas, mas não chegava à conclusão. E de uma forma geral, acordei um dia com o pé inchado e quando fui para o hospital, portanto, diagnosticaram que havia uma tendência de ser diabetes, mas durante ao tempo que fiquei internado, notava-se que ao fazer as radiografias e outros testes que estavam a fazer, era necessário que apontasse, portanto, o dedo em primeiro lugar no pé esquerdo e que isso seria diabetes e essas coisas todas. Coisas estranhas aconteceram porque eu tentei procurar saber com profundidade o que era, porque os meus resultados todos, quando fazia consultas gerais, check-ups e tudo, e eu ficava interrogado porque ao longo dos anos saí para fora, fui fazer os cursos de Educação Física e Desporto e tive sempre na alta porque preparava o meu corpo e não tinha razões de queixa. Como desportista, a vida do professor mudou e como ele superou esta situação. Não dependo de ninguém. Há sítios onde posso pedir o apoio, mas toda coisa que eu faço em casa, estudar, ir ao banho, faço normalmente, sem problemas nenhum. Mas isso tinha que me corrigir a minha mente, antes que eu sou assim, então eu tenho que adotar uma outra maneira de me sentir bem comigo próprio, para que as outras pessoas se sintam bem também. Faço trabalho normalmente. É dirigir, é saber estar com as outras pessoas, faço as minhas machambas, planto a relva, escrevo as coisas que eu tenho que escrever e tudo isso, mesmo tratando as pessoas, aquilo que eu sei fazer da fisioterapia, tenho ajudado. No nosso programa, a língua de sinais tem um lugar relevante, tal que dedicamos um espaço para ensinar novas palavras. Continue aí sentado e enriqueça os seus conhecimentos em língua de sinais de Moçambique. Olá, caríssimo telespectador! Pronto para mais uma aula de língua de sinais de Moçambique? Nesta aula, vamos aprender sobre os diferentes meios de transporte. Autocarro, avião, navio. Fácil, né? Vamos repetir. Autocarro, avião, navio. Ótimo! Para melhor fixar os sinais das palavras que aprendeu, veja e reveja quantas vezes forem necessárias nas nossas páginas do Facebook e YouTube. Estamos como TV Surdo Moçambique. Até a próxima aula! Assim termina mais uma edição do programa da TV Surdo. Não fique triste. Você pode vê-lo e revê-lo quantas vezes quiser, bastando entrar nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta só escrever TV Surdo Moçambique. Não se esqueça, seja um agente promotor dos direitos das pessoas com deficiência. Até o próximo programa.